Foi enviado aí um PDF, caso os irmãos possam acompanhar, vai ser uma benção. Novamente, bom dia. Nós vamos começar mais um estudo e eu quero te convidar a abrir Mateus 6. Mateus 6, nós estamos nessa continuidade do estudo do Sermão do Monte e nós vamos meditar agora na oração do Pai Nosso. Nosso irmão presbítero Levi, semana passada, expôs muito bem para nós toda essa passagem, nos trazendo um panorama maravilhoso de como nós devemos orar e trazendo à memória a ideia de que a oração do Pai Nosso é o modelo para todas as nossas orações. Para todas as nossas orações. Nós vamos meditar hoje no prefácio. Irmãos, é muito importante a gente lembrar do contexto de que nós estamos estudando aqui, de como Jesus pregou. A gente vai ler primeiro o versículo 1 de Mateus 6. O versículo 1 de Mateus 6 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Por todo o Sermão do Monte e por todo o Novo Testamento, o que nós vemos é a referência de Deus como Pai Celeste. Mais uma vez, nós vamos ver isso. Agora, em Mateus 6, 9, nós vamos nos ater a uma parte do versículo que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, foi colocado aqui algumas perguntas para a gente poder meditar do Catecismo Maior de Westminster. A primeira pergunta colocada aí é a 187. Como a oração do Senhor deve ser usada? A oração do Senhor não é somente para direcionamento como modelo segundo o qual devemos orar, mas também pode ser usada como uma oração, contanto que seja feita com entendimento, fé, reverência e outras graças necessárias para o correto cumprimento do dever da oração. Então vamos meditar, irmãos, aqui no começo do versículo 1, que diz: portanto, vós orareis assim. Veja que na pergunta 187 nós podemos resumir da seguinte maneira: que a oração do Senhor, ela pode ser modelo, você vai modelar a oração do Senhor, e aí, para a gente entender isso melhor, a gente pode olhar para a pergunta 188, que está no PDF, que diz: de quantas partes consiste a oração do Senhor? A oração do Senhor consiste em 3 partes: prefácio, petições e conclusão. Veja, você entendendo o sistema da oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, que nós temos, é uma maior facilidade para modelar essa oração. Então precisamos nos debruçar na palavra do Senhor, entendendo o que quer dizer cada termo. Isso facilita, isso nos
nos torna mais aptos a orar corretamente. Então veja, a oração pode ser um modelo, mas também pode ser orada como está escrito aqui, né? Literalmente. Ou seja, desde que seja feita de maneira reverente, não como uma reza, não como uma penitência, como foi falado pelo presbítero semana passada, né? De que o fato de que nós oramos, mas que a nossa oração não é válida porque nós simplesmente fazemos de maneira errada, de maneira que não glorifica a Deus. Então, é algo muito sutil, né? Como a gente já tratou aqui, desde o princípio do capítulo 6, de que nós podemos e devemos orar ao Senhor, Deus e Pai, mas ao mesmo tempo, como lemos no versículo 1, o que nós temos é que ter um cuidado para que nós não oremos com o fim de sermos vistos pelos homens. Ou seja, quem quer orar para ser visto pelos homens não está orando ao Pai, está orando para que os homens vejam e admirem a sua oratória, admirem a sua facilidade com as palavras, mas não a oração do Senhor. Então veja, esse é o resumo da pergunta 187. Podemos sim orar como um modelo, mas também podemos orar como, literalmente, do começo ao fim, Pai nosso que estás nos céus. Entendendo isso, nós podemos meditar na continuidade, que é o que nós vamos nos ater hoje. Pai nosso que estás nos céus. Veja, como uma frase fala tanto para nós. Aqui nós temos o entendimento de que Deus é Pai e de que não apenas Ele é Pai, mas que nós estamos incluídos nessa paternidade. Pai nosso. Nós temos aqui quantos pais? Nós temos o Alex, só, né? Só Alex. O Alex, só. Veja, o Alex é pai, mas ele não é nosso pai. Então, nós não estamos incluídos na sua família, na família de sangue, família terrena, né? Nós estamos incluídos na família de Cristo. Ele é pai da Débora e do Alexinho. Eles vão dizer, Pai Nosso. Veja como isso é maravilhoso quando nós entendemos que nós nos referimos a esse Deus como Pai Nosso. E mais, nos diz, nós vamos ler na pergunta 189, nos diz de que não é uma oração individual. Ou seja, não existe família de Deus só, isolado. Como você vai orar Pai Nosso se você não está incluído na Igreja de Cristo? Nos ensina sobre isso. Que estás nos céus. Trata da ideia de que Deus é totalmente outro, como foi dito algumas semanas atrás lembrado pelo irmão Vitor, de que o nosso Deus está nos céus e Ele é Criador dos céus. Ou seja, o Salmo 108 vai dizer, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Porque os céus são criação dele. Ou seja, ele é totalmente outro, ele é totalmente distinto, santo, santo, santo. Então é nisso que nós vamos nos ater aqui. Veja, a pergunta 189, o que nos ensina o prefácio da oração do Senhor? O prefácio da oração do Senhor, que é, Pai nosso que estás nos céus, nos ensina, quando orarmos, a nos aproximarmos de Deus, com confiança na sua bondade paternal e no nosso interesse nele, a ter reverência e todas as outras disposições de filhos,
afetos celestes e a devida apreensão do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência, bem assim o orar com outros e por eles. Irmãos, nós vamos abrir alguns versículos para que nós possamos meditar na palavra e pensar aqui, destrinchar essa pergunta 189, que é o nosso alvo hoje. Então, eu vou pedir um irmão que abra em Lucas 11, 13 e Romanos 8, 15. Nós vamos ler nesse momento. Que refere a seguinte parte da pergunta, da resposta. Que nos ensina, quando orarmos, a nos aproximarmos de Deus com confiança na sua bondade paternal e no nosso interesse nele. Então vamos ler. Alguém já abriu aí em Lucas 11, 13? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Romanos 8, 15. Amém. Irmãos, o Senhor, Ele nos ensina através da nossa família terrena. Nós temos irmãos, nós temos pai, nós temos mãe. E o relacionamento que nós exercemos na nossa família terrena nos faz praticar a devida honra aos nossos pais, né? Como diz o 5º mandamento. Isso aponta para Deus, né? Nós entendemos que o 5º mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, e é o começo da segunda tábua da lei, todos os mandamentos apontam para Cristo. Você peca contra o seu pai, contra a sua mãe, você peca contra Deus. Nós entendemos assim. E assim é. Veja que quando nós entendemos que o nosso pai, nós devemos dar a devida honra, e como nós lemos aqui no versículo 13 de Lucas 11, os nossos pais são maus. Por que eles são maus? Porque eles são pecadores, assim como nós. Então, nós planejamos, quando criança e adultos, e sempre nós planejamos quando nós vamos ter filhos. Eu vou fazer isso diferente do que meu pai fez. Vai ser assim, vai ser assado. Porque nós temos a nossa... nós crescemos entendendo, isso aqui que meu pai fez... isso que meu pai fez comigo foi horrível. Mas você vai crescendo, você vai vendo que nem tudo aquilo que seu pai fez foi horrível. Muitas coisas o seu pai fez por instinto, não baseado na palavra, e a palavra vai ratificar isso. Seu pai é pecador. Ele fez isso por instinto, ele não se baseou na palavra de Deus, e isso é pecado e tudo mais. Mas veja, que nós entendemos que Deus é o nosso Pai e que nele não há pecado, e entendemos que o nosso Pai, que é pecador, e que mesmo assim nos deu tudo que nós precisávamos para estar aqui, nós conseguimos começar a fazer essa comparação, e a palavra nos permite fazer. A palavra nos permite fazer. Porque mesmo aqueles que foram abandonados por seus pais, olhem onde vocês estão agora. Estão aqui, vestidos, alimentados, buscando a palavra de Deus. Veja, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí continua. A ter reverência e todas as outras disposições de filhos. Agora nós vamos meditar em Salmos 95, 6 e 7 e Isaías 64, 9.
Por favor, quem abriu pode ler. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Amém. Veja como esses dois versículos tratam de um Deus emanente e um Deus transcendente. Vamos nos prostrar. Isso indica reverência e ao mesmo tempo diz de um pastor que trata bem as suas ovelhas, que as protege. É essa disposição de Deus como Pai. E Isaías 64:9. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós pedimos, a todos nós somos, acho que é o 8, né? É o 9 ou o 8? O 8 fala do Pai. Pode ler do 8. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Amém. Veja da importância de nós entendermos de que fomos enxertados na família de Deus. Somos o Teu povo, Senhor. Não te enfureças contra nós. Né? A gente olhando para as nossas vidas e vendo aquilo que a gente fez contra Deus, o que nós merecemos ainda nessa terra é muito mais. E afeto celeste, Salmo 123:1. Por favor, se alguém já abriu, pode ler. A ti que habita nos céus, eleva os olhos, Isso. Amém. Veja, irmãos, de que o Senhor está nos céus e nós aqui na terra. E como já foi dito, nós entendemos essa distinção de quem nós somos e de quem Ele é. E Salmo 104:1. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificante. Sobrevestido de glória e majestade. A devida, aqui eu vou ler a parte que se refere a que a irmã leu. A devida apreensão do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência. Aqui está muito ligado ao que foi falado pelo irmão Vinícius aqui no começo com a nossa devocional, né? Do quanto Deus é majestoso, poderoso, e foi muito bem exposto aqui. E é interessante essa palavra usada no Salmo 104:1, da magnificência, não é isso? Que vem de magno, de grande. Grande é o Senhor, como digno de ser louvado, sua grandeza é insondável. Veja como o nosso Deus é grande, Ele é infinito. Ele é infinito, é isso que vai... essa é a grandeza do nosso Senhor, que não se pode medir. E a última parte da resposta vai dizer: bem assim o orar com outros e por eles. Atos 12:5. Por favor. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Amém. Irmãos, veja como nós lemos e nós, inclusive, temos memorizado quando dizemos Pai Nosso. Pai Nosso. Qual a relação do texto lido com a ideia Pai Nosso? A ideia de que somos um corpo. Nós
Então você vê, você vai orar em casa, você ora em favor dos seus irmãos, mas aí você tem a reunião de oração, por exemplo, onde você vai orar com os seus irmãos, ou você convida um irmão para orar contigo. Você está orando com os seus irmãos, inclusive você vai poder orar por ele naquele momento. Veja a importância de nós darmos o suporte um ao outro em oração, nas dificuldades, nas lutas. Isso é muito óbvio para todos aqui. Acredito que todos conseguem compreender, inclusive já têm esse entendimento há muitos anos. Mas a verdade é que nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos da profundidade que é Pai Nosso, que Ele é o nosso Pai e que nós não somos filhos únicos. Nós precisamos de uma igreja para que nós possamos congregar e um dar o suporte ao outro, a começar pela oração. A começar pela oração. Nós nos perguntamos, como eu posso ajudar o meu irmão que está passando por tal dificuldade? Está vivendo luto, está passando por um momento de tristeza. Essa resposta deve ser fácil para a gente. Oração. Não é custoso. Você não precisa tirar nada do seu bolso. Precisa apenas se colocar diante de Deus em oração. Onde você estiver, orar pelos seus irmãos e com eles. É o que o texto vai nos ensinar. Aí, nós temos aqui algumas perguntas retiradas do livro Catecismo Maior de Westminster, comentado, de Gerardus Vos. Perguntas essas que provavelmente nós já nos perguntamos na caminhada cristã e muitas vezes nós obtemos as respostas e às vezes não conseguimos nem sintetizar na nossa mente uma resposta para darmos a outra pessoa. Talvez esse conteúdo possa nos ajudar a sintetizar isso. Veja, a primeira é interessante como é colocado o comentário de Gerardus Vos, que ele vai comentar todas as perguntas do Catecismo Maior e ele comenta com perguntas e respostas também. Ele vai destrinchando aqui. Olha a primeira pergunta. Quais são as duas ideias principais ensinadas no prefácio da oração do Senhor? Então, as duas ideias principais. A primeira, a verdade que Deus é o Pai do seu povo. Pai nosso. Fim. A segunda, a verdade de que Deus e seu povo não são iguais, porque Deus existe muito acima do seu povo, na majestade e glória do céu, que estás nos céus. Amém? Todos conseguiram entender aqui de que nós somos parte desse povo e Deus é o nosso Pai. E de que Ele é distinto, de que nós não somos iguais a Ele. Ele é majestoso, Ele é glorioso. Segunda pergunta. Quem é que pode, com justiça, chamar Deus de Pai? Somente os crentes em Cristo que foram reconciliados com Deus através da obra do Senhor Jesus Cristo. Então veja, quem é que pode com justiça chamar Deus de Pai? Tem algum versículo que passa pela sua mente quando você ouve essa pergunta? Tem algum versículo que você pensa assim, isso aqui responde o que foi perguntado? Alguém quer contribuir? Quem é que pode com justiça chamar Deus de Pai? Vamos abrir em João. João 1. Eu vou procurar o versículo aqui agora. O irmão vai me ajudar.
Versículo 12. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Então, quem é que pode com justiça chamar Deus de Pai? Aqueles que receberam o Filho, pela obra do Espírito aplicada em nós. É a Trindade atuando nas nossas vidas. Graças a Deus por isso. A próxima pergunta que ele coloca: nem todo ser humano é filho de Deus? Alguém quer responder? Isso é interessante, né? Ele vai dizer assim, ó: todos são filhos de Deus, mas apenas no sentido natural. Quem não está em Cristo não tem comunhão com Deus, é filho do diabo. Então, na primeira parte, há uma resposta positiva. Todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus, mas apenas no sentido natural, de criaturas. E o único versículo que vai tratar disso com clareza é Atos 17, 28. Eu vou pedir ao irmão que abra e leia para nós. Atos 17, 28. Por nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de nossos colegas têm dito, porque dele também somos geração. Deles também somos geração. Ou seja, ele está tratando de poetas ímpios. E a ideia de que todos são filhos de Deus é no sentido de criaturas. Assim como esse paralelo aqui pode ser bem fraco, mas talvez possa ajudar. Assim como Santos Dumont é pai da aviação, né? Ele é pai de aviões, a ideia da criação, a ideia de que ele criou o avião. Eu falei que ia ser fraco. Eu preparei os irmãos. A ideia de criação. Mas nós somos filhos por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. E aí nós lemos isso em João 8,42. Por favor. Alguém leia. Amém. E outras passagens vão dizer que nós éramos filhos da ira. Efésios, né? Vai dizer que nós éramos filhos da ira, filhos do diabo. E agora nós somos filhos da luz, filhos de Deus. Veja que nós somos representados por Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus dizia aos mestres da lei ser o Filho de Deus, o que ele estava dizendo é que ele era o próprio Deus. Igual em poder e glória, da mesma substância. Não são esses termos que vão ser usados na pergunta do breve catecismo. O Senhor é Filho de Deus, ele tem a mesma substância, ele é igual em poder e glória. Isso era escândalo para os fariseus, para os escribas. Diziam que ele estava blasfemando contra Deus. E agora nós somos filhos, porque o Filho unigênito do Pai morreu na cruz e ressuscitou, e nós ressuscitaremos com ele. Que atitude devem ter os crentes para com o seu Pai celestial? Uma atitude de confiança na sua bondade paternal e no benefício que delas obtemos. Com benefício, o catecismo quer dizer o tanto da bondade de Deus que nos favorece. Devemos compreender que o nosso Pai Celestial nos ama e cuida de nós, e que não é vão nem inútil nos aproximarmos do seu trono em oração. Essa atitude de confiança em Deus
como nosso Pai, procede da obra especial do Espírito Santo em nossos corações. Amém. Veja, o Senhor é o nosso Pai. Cristo, Ele vem e cumpre o seu chamado, redimindo-nos. E o Espírito Santo aplica em nós essa redenção. E é por isso que nós podemos dizer, como diz o Romanos 8,15, nós já lemos, que nós podemos dizer e chamar Deus de Pai. Abba, Pai. Nós vamos tratar agora desses privilégios. Temos aqui uma lista de privilégios para a gente poder meditar. Os irmãos vão ajudar lendo e também completando a partir daquilo que nós lermos. Tá? Quais são os privilégios da adoção? Nós, como já foi dito, né, nós apontamos para a ideia dos nossos pais terrenos, nossa mãe, nosso pai, que cuidam de nós e que têm as suas limitações por serem pecadores, mas muito mais nós temos na palavra de Deus para entendermos o nosso Deus como nosso Pai. Quais são os privilégios? Vamos meditar? E aí os irmãos vão completando. 1 João 3,1, vou pular aqui números 6, 27, vou pedir ao irmão que leia 1 João 3,1. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amém. Olha o privilégio que nós temos aqui colocado. Recebemos seu nome. Nós somos chamados filhos de Deus. Você passa na rua e alguém diz: lá vai um filho de Deus. Um verdadeiro filho de Deus. Não uma criatura apenas. Um verdadeiro filho de Deus. Esse é o amor com que Ele nos amou. A ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos. É maravilhoso esse versículo. Porque diz que nós somos chamados e ratifica, ó, de fato somos. Né? É a ideia da adoção, de fato. Tem um camarada aqui, não vou me falar o nome dele, porque é meio complicado, mas ele falou uma coisa interessante para perceber o tamanho do amor de Deus para conosco. Né? Uhum. Ele faz uma comparação entre Jesus, ele é o Filho único de Deus, mas ele fala com relação à adoção. Né? Uhum. Ele diz o seguinte: o filho natural pode vir quando os pais não esperam, ou mesmo quando os pais não querem, ou ainda quando não se sentem preparados. Mas a adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor. É uma escolha voluntária. Né? Deus amou toda a gente e nos adotou. É verdade. É verdade. É interessante como nós crescemos com uma ideia errada de adoção, muito pela brincadeira, né? Muito pela, muitas vezes, brincar com o nosso irmão, dizer assim: você é adotado. Não é? Quem nunca fez isso? Não é? Mas como a Bíblia trata o contexto de adoção, é maravilhoso. Isso aí que o irmão leu, a gente leu em Romanos 8,15, os romanos tinham o entendimento de que a adoção era algo mais precioso do que a ideia de ter um filho biológico. Tanto é que muitos imperadores eram adotados. Muitos imperadores eram adotados, ou seja, um imperador adotava um filho, se tornava filho dele, e aquele se tornava imperador depois. Ou seja, não era da mesma descendência de sangue, de carne terrena. Ou seja, se mantia a
a descendência a partir de um filho adotado. Agora, eu infelizmente não vou ter aqui 2 exemplos que eu li recentemente sobre isso, mas nós entendendo isso, fica muito mais claro para a gente entender quando Paulo diz sobre a adoção em Romanos 8,15. Fica muito mais evidente e ganha muito mais peso, porque nós crescemos com uma ideia de adoção como um filho separado. Um filho que vão ter privilégios limitados em comparação ao filho biológico. Mas não era assim que na Roma Antiga se entendia. Segundo privilégio aqui, temos acesso ao, vamos ler então, Hebreus 4,16, por favor. Isso aí. Isso aí. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Temos acesso ao trono com confiança, liberdade. Irmãos, se você, agora o rei da Inglaterra, você chega lá na Inglaterra, não, eu quero conhecer o rei, quero apertar a mão dele. Irmãos, isso é muito improvável de acontecer. Muito improvável. Pelo fato de que nós não somos filhos ou não somos chefes de estados. Dificilmente nós vamos ter uma oportunidade com o rei Charles. Isso aponta para a bondade de Deus. Nós temos acesso ao trono de Deus com confiança, porque nós somos filhos. Os filhos do rei Charles, eles têm acesso, eles comem dos mesmos pratos, eles sentam na mesma mesa, eles têm acesso aos mesmos aposentos, porque são filhos. E é isso que nós temos com Cristo, com Deus, o Pai. Amém? Romanos 8,15, vamos ler novamente? Nós somos capazes de clamar. Romanos 8,15, por favor. Porque não recebeis o espírito de escravidão para viveres outra vez aterrorizado, mas recebeis o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Ou seja, tem base para chamarmos Deus de Pai e de maneira carinhosa, Abba, Pai. E veja, nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos que é de forma carinhosa, porque existem 2 extremos aí. Pessoas que vão tratar Deus como um falso Deus, como o povo do Islã trata o Deus deles, que não é o mesmo Deus nosso, obviamente, como um Deus distante, um Deus que não se tem acesso. Mas não é assim que nós vimos até aqui, né? Nós temos acesso ao Pai. Mas também ao outro extremo, onde antigamente só se ouvia o cara lá de cima dos ímpios. Agora está dentro da igreja, mostrando totalmente a falta de reverência para com Deus, o Pai. Então, somos capazes de clamar, Abba, Pai. Agora, nós vamos meditar em 3 versículos que vão sintetizar aqui esses benefícios que nós temos através da adoção. Salmos 103, 13. Os irmãos podem abrir nos outros versículos. João 17, 11 e Filipenses 4, 19. Pode ler? Pode. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem.
bondoso e compassivo. Ele tem compaixão de nós. Ele tem pena de nós. Ele cuida de nós de maneira única, nos consolando na tristeza, na adversidade e nos abraçando na dificuldade. João 17:11. Amém. Guarda-os. O Senhor nos protege. O Senhor nos protege nas dificuldades e nos protege nas adversidades quanto às lutas diárias, né? Os acidentes, né? Inclusive, nós não temos guerra no nosso país, mas o que nós temos aqui é algo análogo, né? Você vai para lugares aqui no Rio de Janeiro, onde poderiam ser colocados como muito pior do que um lugar de guerra. E o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós. E Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém. O Senhor nos supre. Ele nos dá os suprimentos, as necessidades que nós precisamos, né? Nós temos roupa, nós temos comida, nós temos casa, temos cama. Então, de fato, o Senhor provê tudo isso para nós. Agora, o 5, Hebreus 12, 5-11. Mais um benefício. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então o queremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Amém. Amém, irmão. Maravilhoso esse texto, né? Porque diz que nós não entendemos quanto nós somos disciplinados. Mas vai passar o tempo em que nós vamos olhar e dizer: obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por essa disciplina. E de novo, né, lembramos de que nós fomos disciplinados pelos nossos pais, nós saímos revoltados naquele momento ali de disciplina, mas você cresce, você vê, eu apanhei pouco, foi pouco, mostrando de que houve um cuidado, eu tinha um pai para dizer, você pecou contra Deus. Isso é lamentável no sentido de que quantos homens e mulheres gostariam de ter tido um pai terreno, de que estaria ali para dizer, você está errado. Só para dizer isso. Você está errado. Versículo 18 de Provérbios 19 diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança. É isso que o Senhor faz conosco. Ele vai nos lapidando. Aquele que começou a obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Nesse processo de santificação, Ele vai nos lapidando, vai nos dando oportunidade de perseverarmos e com a perseverança virá a maturidade cristã.
E graças a Deus que somos castigados, somos disciplinados pelo Senhor. 6. João 6,39, por favor. E a vontade que ele me deu é esta, que nenhum eu perca todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Amém. Nós nunca seremos desprezados, nunca seremos rejeitados. Essa é a confiança que temos, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E Romanos 8,17. Amém. Veja como Paulo ele vai tratar aqui de pura lógica. Já disse em Romanos 8,15 que nós recebemos espírito de adoção. No versículo 17 ele diz: se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de uma herança eterna. Herdeiros de uma herança eterna. É um benefício eterno, dado por Deus. Sofremos? Sim. Mas com Ele também seremos glorificados. Graças a Deus por isso. O irmão quer comentar? Quer contribuir? Essa questão que você trouxe de Pai, né? Pai Nosso, e os textos bíblicos que demonstram, né, essa prerrogativa que os filhos de Deus possuem, né, os cristãos, aqueles que estão em Cristo Jesus. É interessante porque às vezes essa dificuldade que algumas pessoas têm, que você trouxe até aqui, o cara lá de cima, né, e tudo mais, é porque as pessoas partem da sua realidade ou do seu tempo, da relação entre pai e filhos, que é cultural, e tenta aplicar isso na relação com Deus. Né? Mas o problema é que nós não partimos da nossa realidade, que é pecaminosa, para nos relacionarmos com Deus. Nós devemos partir das Escrituras para nos relacionarmos com Deus. Né? Então nós temos nas Escrituras relações que demonstram, partindo primeiro do quinto mandamento, né? Do dever de honrar pai e mãe. Nós sabemos ali que é uma estrutura hierárquica. Deus estabelece a criação em hierarquia, né? Nós vemos que quando nós vamos nos aprofundar no quinto mandamento, nós vemos que não é somente a relação pai e filho dentro de uma família, que é a primeira sociedade que nós temos, mas há uma extensão que se aplica às autoridades constituídas para fora da família, e toda essa autoridade decorre de Deus, que é o Supremo, que está acima de todos, na ponta da hierarquia, né? Então, quando nós temos o quinto mandamento e temos as relações de grandes homens da fé, né, como por exemplo Noé, né, nós temos ali como é séria a relação entre pai e filho, e como há uma questão de autoridade e reverência, nós temos que, por causa do filho ter visto a sua nudez, nós vemos que ele foi amaldiçoado pelo pai. Né? E a gente tem uma concepção tão deturpada dessa relação de pai e filho, da questão da autoridade que se carrega do pai, que nós diminuímos tanto isso que a gente acha que é uma punição severa demais, e muitos vão para a Escritura levando uma outra questão. Não é possível, não foi só nudez. Né? E tem pessoas que vão interpretar, provavelmente ele abusou do pai para receber aquela maldição. Não foi só ter visto a nudez do pai, ele deve ter abusado do seu pai. Por quê? Porque na sua concepção, ver a nudez do pai não é uma questão que fere a autoridade. Ele viu a nudez e zombou, né? Chamou os irmãos para zombar do pai. Para a nossa sociedade hoje, isso é severo demais, zombar do pai. Mas nós vemos que na Escritura é uma coisa muito séria, porque o pai representa uma autoridade que vem de Deus. Né? A autoridade que ele carrega é uma autoridade que vem de Deus, e veja, não só vem de Deus, como Deus utiliza como simbolismo da sua relação com seus filhos que estão em Cristo Jesus. Nós vamos ver várias vezes Deus utilizando, né? Até de forma negativa, no sentido que uma vez que o pai possa se esquecer o pai terreno, eu já
jamais me esquecerei de ti. No sentido positivo, né, na questão da disciplina, assim como o pai disciplina os seus filhos, ele também nos disciplina para o nosso bem. Então nós devemos sempre partir das escrituras para nos relacionarmos com Deus, né? Então, quando se fala Pai Nosso, nós não devemos olhar para a nossa realidade, para a nossa cultura, para nos relacionarmos com o nosso Pai, que é Deus. Mas nós devemos partir da Escritura. O que nós temos como Pai na Escritura? Nós temos como autoridade. Nós temos como uma autoridade, não uma autoridade como é do Estado, distante, mas que uma autoridade que, apesar dessa autoridade, é uma autoridade íntima, que se relaciona, que se preocupa, que tem amor. Não é a partir disso que nós devemos entender o Pai Nosso, né, também, não somente na cultura. Acho que isso é difícil para nós, ainda mais de igrejas que não são muito sérias, que as pessoas tiram a reverência, tiram a autoridade, porque acham que reverência e autoridade afasta o pai na relação. Mas na verdade é o contrário, né? O pai pressupõe a autoridade. Ele é pai porque Deus constituiu ele como autoridade sobre aquela família, né? Ele carrega isso que vem de Deus. Então, acho que, né, essa é a colaboração, né? A gente entender que um pai deve partir das escrituras, o seu papel, a sua função e, primeiro, a questão da autoridade que decorre de Deus. Então, isso demanda respeito, né, dos filhos. Amém. Então, honrando, entendendo e obedecendo o quinto mandamento, a ideia de quem Deus será mais clara na nossa mente. Amém. Israel, uma coisa interessante também eu vou falar aqui, a pergunta 138, né? Porque se a gente não tem a noção desse Pai Nosso que está no céu, as nossas petições vão ser muito aquém, né? Porque, como está aqui, a divisão, né? Prefácio, petições e conclusão. Você pede a quem? Você pede a esse Pai. Muitas das vezes, pedir igual, né? Se não sabeis, né? O Tiago, né? Que fala isso. Né? A gente vai ter só para cobiça. A gente pede em desconformidade com o Pai, porque nós não temos conhecimento de quem é o Pai, que foi o que nós vimos hoje. Então, a gente, para ter uma petição correta diante de Deus, a gente precisa ter uma correta compreensão desse prefácio. E assim a gente vai ter uma oração que começa bem conforme a Escritura, né? Baseada na palavra, porque a oração tem que ser baseada. Acho que uma coisa muito importante vermos a oração do Pai Nosso, temos esse estudo, para nós termos uma oração bíblica. E muitos cristãos hoje não têm uma oração bíblica. Eles ajoelham e despejam um monte de palavras. Eles não entendem que existe algo que Deus requer na oração. A oração deve ser governada pela palavra de Deus. Né? Então, quando a gente entende quem é o Pai, quando a gente fala com Deus, a gente entende, como o fala aqui, que Deus é um ser completamente outro. Né? Foi a mesma coisa do Boas, né? Boa de verdade, que Deus é o Pai do seu povo, mas que Deus, essa segunda verdade, não é igual ao seu povo. Quando a gente entra na oração, a gente vai entrar em concordar com o sermão do Filho se expõe, guarda o teu pé. Cuidado com as palavras que você vai proferir na sua oração. A gente vê, é claro que é maravilhoso, né? Se nós tivermos uma experiência como os grandes da fé que oravam durante horas, né? Isso é louvável. Jonathan, Calvino, Lero, dizem que eles eram homens de oração e oravam durante horas. John Wesley também. Mas a palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus não diz sobre o tempo de oração. A oração do Pai Nosso é pequena, mas é por fé, reverência, amor e entendimento do que eu estou orando. Se eu oro com todas as disposições que estão aqui, no pergunta 137, 189, seguindo isso, uma oração considerada breve, mas foi atendida. Foi uma oração correta. Tem misericórdia de pecador. Foi melhor que a oração do fariseu. Então, como a gente tem que ser governado pela palavra de Deus, governado pela escritura sagrada, né? Para nós não cairmos no erro de despejarmos palavras, achando que pelo ouvido falar, que foi no início, que eu escrevi que o Edir também trouxe, né? Pelo ouvido falar, a gente vai ser atendido. A oração do Pai Nosso é sucinta. Né? A gente pode até repetir, se a gente não sabe o que orar, repete a oração do Pai Nosso, né? Com fé, reverência, amor, não como mantra. Né? Leia o salmo como forma de oração, e assim a gente vai ter uma oração melhor do que o nosso pensamento pecaminoso. Né? Até aprendermos como
Amém. Amém. É entender que quando a palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos auxilia a como devemos orar, é lembrarmos que a palavra de Deus é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Então, se nós lemos um salmo, é o Espírito Santo nos auxiliando na oração. É entendermos isso, colocarmos em prática o que o nosso irmão falou ali. E eu quero trazer uma citação do Dr. Martin Lloyd Jones, que vai muito de encontro ao que o nosso irmão Vitor falou aqui. Se ao menos iniciássemos as nossas orações com esse real senso de invocação a Deus, se ao menos nos lembrássemos de que estamos na presença mesma do Senhor, se ao menos nos lembrássemos que o Deus eterno e todo-poderoso está ali, contemplando-nos como nosso Pai, mais bem disposto a abençoar-nos do que nós estamos dispostos a ser abençoados, e também a cercar-nos com o seu amor, então obteríamos muito mais da parte daqueles momentos de tomada de consciência ou lembrança do que todas as nossas orações juntas são capazes de obter sem essa percepção. Oxalá, tomara Deus, todos tivéssemos esse profundo interesse por Deus, por sua honra e glória. Amém. Quando nós fazemos o prefácio de oração ao nosso Senhor, bendizendo o seu nome, dizendo: Deus eterno, Pai maravilhoso, devemos fazer com reverência e com entendimento daquilo que estamos falando, não como mantra, sempre atentos, sempre atentos. Se você ora hoje uma oração, vai repeti-la amanhã, a mesma oração, há pecado nisso? Nenhum. Agora, se é sem reverência, sem entendimento, você está pecando contra Deus. Estejamos atentos a isso. Vamos orar? Ó Deus, te louvamos, ó Pai,